Olá, tudo bem? Estamos de volta. Esse é o canal Depósito Literário e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui pela segunda vez, o segundo vídeo sobre o livro Batalha Espiritual de Ezequias Soares e Daniele Soares. Batalha Espiritual, Ezequias Soares e Daniele Soares. Nós fizemos um primeiro vídeo sobre esse livro no início desse ano e falamos que nós estaríamos de volta aqui comentando principalmente sobre o capítulo 4, onde é uma lição muito interessante esse livro que é usado na Escola Bíblica Dominical das Igrejas Assembleia de Deus pelo Brasil. E nos chamou muito a atenção o capítulo 4 desse livro, que diz respeito à natureza dos demônios. E foi muito discutido na Escola Bíblica Dominical a respeito do texto, nesse dia, desse estudo, a respeito do texto de Isaías, capítulo 14. Eu vou ler aqui para vocês do versículo 12 até o versículo 14, versículos 12, 13 e 14. Eu vou utilizar aqui a minha Bíblia Nova Almeida Atualizada. É a versão que eu estou utilizando aqui para vocês. Isaías 14, 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você que pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículos 12 ao 14. E nós deixamos naquele primeiro vídeo a curiosidade para vocês aí sobre qual era o ponto de vista desse e outros textos também que falam dessa maneira a respeito de Satanás, propriamente dito. Muitos intérpretes, principalmente Lutero e Calvino, os reformadores. Hoje nós vamos falar para você qual era a opinião dos reformadores e qual era a opinião dos pais da igreja. Qual a opinião de Calvino, qual a opinião de Lutero. É certo que tivemos mais reformadores, mas nós vamos nos ater aqui somente a esses dois. Tivemos o Zwinglio e outros reformadores da época, mas vamos nos ater a esses dois, os dois mais famosos. E os pais da igreja, qual a opinião deles sobre esse tipo de texto da Bíblia Sagrada. Segunda lição de Batalha Espiritual, Ezequias Soares e Daniele Soares, a opinião dos pais da igreja é de que esse texto da palavra de Deus, esse tipo de texto da Bíblia Sagrada, se refere sim ao destruidor das nossas almas, se refere àquele que busca nos destruir, aquele que é o inimigo da igreja e dos filhos de Deus, a Satanás. Mas, porém, os reformadores não tinham esta mesma visão. Eu vou ler para vocês um pouco do trecho aqui do livro. Os pais da igreja, como Orígenes, Jerônimo, Ambrósio e Agostinho de Hipona, eles todos concordam que esse texto, principalmente de Isaías, considera essa passagem uma referência a Satanás. Lutero e Calvino disseram que seria um erro aplicar o nome de Satanás. Agora deixa eu pular aqui um pouquinho para frente. Mas Orígenes disse que o que caiu do céu não pode ser Nabucodonosor. Repetindo, o que caiu do céu não pode ser Nabucodonosor. E nem um outro ser humano. E em outras palavras, ele reitera essa ideia sobre o tratado, no tratado sobre princípios. Agostinho de Hipona também segue essa mesma linha de Orígenes, essa mesma linha de pensamento no seu livro sobre a doutrina cristã e a cidade de Deus. Nós também, aqui hoje, e o que mais ou menos os pensadores de hoje, o criador das Assembleias de Deus, os atuais teólogos dos nossos dias,
principalmente os teólogos assembleianos, eles creem da maneira como os pais da igreja criam, né? Eu também, na minha opinião pessoal, esse texto eu concordo totalmente com os pais da igreja, com os nossos primeiros teólogos, Orígenes, Agostinho de Hipona, esses primeiros teólogos, né, pais da igreja. Nesse ponto eu discordo de Martinho Lutero e de Calvino. Creio que os nossos reformadores entendiam muito bem de soteriologia, mas nessa parte aí eu fico com os pais da igreja. Os atuais intérpretes da Bíblia Sagrada, em sua grande maioria, creem como os pais da igreja e não como os reformadores. As Assembleias de Deus no Brasil também creem como esses pais da igreja, seguem a linha de opinião de Agostinho de Hipona, de Orígenes, e não a mesma linha de opinião dos reformadores, que, na minha opinião, é a mesma dos pais da igreja. Eu sigo a mesma linha de pensamento dos primeiros teólogos cristãos, concordo com eles, não desmerecendo a obra de Calvino e de Lutero, que foram muito importantes para a história da igreja protestante, da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Talvez não estejam errados em certa medida, mas eu creio que foram cautelosos ao se referir a esses textos, não querendo propriamente trazer maiores dificuldades ao público que eles estavam ensinando na época. Eu creio que talvez não pode se dizer, eles diziam que não se pode afirmar, mas também não dizia que não se pode não afirmar, né? Não se pode afirmar que mas assim, eu creio que é isso aí.